O sol descia lento sobre o deserto do Arizona, tingindo a areia de cobre e sangue. O vento soprava seco, trazendo o cheiro distante da pólvora e da solidão. O narrador, um homem que já vira demais na guerra, e seguia a cavalo, arrastando consigo a poeira e o peso do passado. Chamavam-no de o cavaleiro sem rumo. Lutara pela união, perderá amigos, irmãos, e talvez a fé no próprio homem. Agora, tudo o que buscava era silêncio, e um pedaço de terra onde pudesse esquecer que o mundo um dia queimou. Mas o deserto raramente oferece paz. Enquanto cavalgava, notou algo estranho no chão, em flechas partidas, marcas de cascos, rastros de luta recente. Parou, desceu do cavalo e se agachou. O vento moveu uma mecha do seu chapéu gasto, revelando cicatrizes no rosto e lembranças que o tempo não apaga. Ali, diante dele, a areia contava uma história de fuga e sangue. Seguiu as pegadas, cauteloso, a mão próxima do coldre. O sol já se escondia, lançando sombras longas sobre os rochedos. Até que a viu. Deitada junto a um cavalo morto, jazia uma jovem mulher apache. O corpo coberto de poeira e sangue, o peito subindo com dificuldade. Uma flecha quebrada fincada na terra ao lado dela. Por um instante, o velho instinto de soldado falou mais alto e deixia. É inimiga. Mas algo dentro dele, talvez o último resquício de humanidade, o fez descer do cavalo. Aproximou-se devagar, de mãos visíveis. Ei, e murmurou, em voz rouca. Não vou te ferir. Ela abriu os olhos, escuros, ardentes como brasa, e tentou se erguer, mas caiu de novo, exausta. A respiração era curta, o olhar cheio de desconfiança. Ele retirou o cantil do cinto e o estendeu. Água. Disse apenas. Por um momento, pensou que ela recusaria. Mas a sede venceu o orgulho e ela bebeu, sem tirar os olhos dele. O homem examinou o ferimento no ombro e uma bala havia atravessado de raspão. Rasgou um pedaço da própria camisa e limpou o sangue seco. A cada toque, ela se enrijecia, como uma fera prestes a atacar. Calma, sussurrou. Só estou tentando ajudar. O narrador observava aquela cena em silêncio, como quem contempla algo impossível. Um homem branco, marcado por guerras contra apaches, curvado sobre uma mulher que sua gente chamaria de inimiga. Enquanto ele tratava o ferimento, o deserto assistia em silêncio, como se o próprio vento contivesse a respiração. Quando terminou, ela o fitou com um olhar que misturava raiva e confusão. Queria odiá-lo. Mas o gesto dele a desarmava. Queria fugir. Mas o corpo não obedecia. Ele se levantou, foi até o cavalo e pegou uma manta. Voltou e cobriu-a com cuidado. Descansa. Eu fico por perto. Ela não respondeu. Apenas desviou o olhar para o horizonte, onde o sol desaparecia atrás das montanhas. O homem acendeu uma pequena fogueira. Não por conforto, mas para afastar as feras da noite. Sentou-se a poucos metros dela, observando o fogo dançar. O narrador descreve o que via em sua mente, em dois mundos inimigos, separados por gerações de ódio, sentados sob o mesmo céu, unidos apenas pelo som do vento e da respiração contida. Ela, mesmo ferida, mantinha o orgulho apache e o que a fazia encarar a dor em silêncio. Ele, cansado da guerra, via nela algo que há muito não via em ninguém, e coragem. Em algum momento da madrugada, ela tentou se erguer. Ele se aproximou, ajudando-a a sentar-se. Por quê? Perguntou ela, em um inglês hesitante, rouco. Por que me ajuda? Ele demorou a responder. Olhou para o fogo, depois para ela. Porque já vi morrerem demais. O vento soprou forte, levantando poeira e faíscas. O silêncio que se seguiu pesou mais do que qualquer palavra. Ela desviou o olhar, sem entender totalmente. Mas o gesto dele havia plantado algo, e uma dúvida, uma brecha, talvez uma semente. Quando a noite caiu por completo, ele permaneceu acordado, com o rifle ao lado, vigiando. Ela dormia, envolta na manta, o rosto agora sereno. O narrador então fala,
como quem revela um segredo que o tempo esqueceu de apagar. Naquele instante, sob o céu frio do deserto, o homem não sabia, mas havia mudado o destino de dois mundos. O sangue e a poeira testemunharam o impossível e a compaixão vencendo a fronteira. E o vento, eterno guardião do deserto, levou o eco desse encontro para longe, e para onde as lendas nascem. O rancho ficava a meio-dia de cavalgada da estrada principal, perdido entre colinas secas e o murmúrio do vento. Um lugar esquecido, onde a poeira se acumulava nas janelas e os dias se arrastavam lentos como serpentes sob o sol. O homem havia reconstruído o rancho com as próprias mãos depois da guerra, e não por apego, mas por necessidade. Era o único abrigo que conhecia. Ali, agora, também vivia a mulher Apache que encontrara quase morta no deserto. Sem nome, sem palavras trocadas, ela permanecia calada a maior parte do tempo. Dormia num pequeno aposento ao lado do celeiro, onde ele improvisara uma cama com peles e mantas. Ainda observava com olhos de caça, pronta a fugir a qualquer sinal de ameaça. Ele não insistia. Tinha aprendido que a confiança não se exige e se conquista com gestos. Nos primeiros dias, a comunicação se resumia a olhares e movimentos simples. Ele deixava a comida perto da porta, ela esperava ele se afastar para comer. Quando tentava falar, ela desviava o rosto, como se o idioma dele fosse uma ferida aberta. O narrador descrevia o cotidiano como uma espécie de trégua silenciosa entre dois mundos, o homem branco e a filha das montanhas vermelhas. O deserto assistia a tudo, imparcial e eterno. Com o tempo, ela começou a ajudar nas tarefas. Recolhia lenha, lavava panos, tratava o cavalo ferido que sobrevivera ao ataque. O homem notava a precisão dos gestos dela, o cuidado firme, o modo como se movia em harmonia com a natureza, como se o próprio vento a guiasse. Ele, por sua vez, tentava mostrar respeito. Nunca forçava nada, nunca invadia o espaço dela. Falava pouco, mas seu silêncio era gentil. Certa tarde, enquanto o sol caía atrás dos rochedos, ela se aproximou do cavalo ferido. A ferida da pata começava a infeccionar. Ele chegou com um pano limpo e uma pequena garrafa de álcool. Ela olhou desconfiada, mas não recuou. Vai doer, disse ele, apontando o ferimento. Ela entendeu pelo gesto, não pelas palavras. Tocou o focinho do animal, murmurou algo em Apache, em uma prece, talvez. Quando ele despejou o líquido, o cavalo relinchou. Ela o segurou firme, e por um instante, suas mãos se tocaram. O olhar dos dois se cruzou. Nem medo, nem ódio. Apenas algo novo, difícil de nomear. Nos dias seguintes, o silêncio entre eles foi se tornando menos pesado. Ela passou a aceitar a comida das mãos dele. Às vezes, quando ele voltava da caça, ela o esperava à porta. Não dizia nada, mas o gesto bastava. À noite, o narrador descrevia o rancho como um ponto de luz perdido na imensidão. Os dois sentados perto do fogo, cada um com seus fantasmas, sem saber que estavam, aos poucos, curando-se um ao outro. Ele pensava no absurdo daquilo, anos de guerra, sangue, ódio, e ali estava, dividindo pão e abrigo com uma Apache. Ela, por sua vez, observava aquele homem que não gritava, não batia, não olhava com desprezo. Via nele a fadiga de quem também perderá tudo. Foi então que o deserto, sempre cruel, decidiu testar o que nascia entre eles. Certa manhã, enquanto ele buscava água no poço, ouviu um estampido seco. Tiros. O som ecoou entre os rochedos. O cavalo relinchou, e ele caiu por instinto atrás de um barril. 3 bandidos surgiram, rostos cobertos, olhos famintos. Queriam o que todo homem solitário no deserto possuía em armas, comida, e o pouco ouro escondido sob o assoalho. Um deles avançou, gritando: "Entregue tudo, velho, ou o pó vai ser teu túmulo." Ele ergueu o rifle, mas estava em desvantagem. Os tiros se cruzaram. Um ricocheteou na parede. Outro acertou o ombro do cavaleiro, que cambaleou e caiu. Os bandidos sorriram. Mas o deserto tem suas próprias leis. Um assobio agudo cortou o ar,
e uma flecha atravessou o peito do homem mais próximo. Outro disparo, e outra flecha. A mulher Apache surgiu do alto do celeiro, movendo-se como sombra. Atirava com arco e coragem, os cabelos soltos, o olhar de fogo. Os sobreviventes fugiram, gritando maldições que o vento levou. Quando o silêncio voltou, ela desceu, suando, ofegante. O homem, ferido, olhou para ela com surpresa e gratidão. Você me salvou. Murmurou, com voz fraca. Ela apenas respondeu com o olhar. Pegou um pano, rasgou e pressionou o ferimento. O toque dela era firme, quase terno. O narrador descreve aquele momento com a precisão de quem entende o peso do destino em dois inimigos de outrora, unidos não pela guerra, mas pela necessidade de sobreviver e por algo maior, que nascia entre as feridas. Nos dias que se seguiram, ele se recuperou devagar. Ela o ajudava a trocar as bandagens, cuidava da ferida sem dizer palavra. Mas seus gestos eram diferentes agora, e havia neles um respeito mútuo, uma chama discreta. Certa noite, enquanto o fogo crepitava, ele ofereceu a ela um pedaço de carne e um olhar longo. Você podia ter fugido. Disse, quase num sussurro. Ela respondeu, baixo, no inglês quebrado. Fugir, para onde? O deserto não esquece. O narrador, então, encerra a cena com a voz grave e serena. Naquela noite, o fogo iluminou dois rostos vindos de mundos opostos. E no coração do deserto, onde nada parecia florescer, algo começou a nascer, pequeno, frágil, mas vivo. Algo que nenhum exército seria capaz de destruir. E lá fora, o vento continuava a soprar, como se o próprio deserto guardasse o segredo deles. O vento soprava diferente naquele dia, e quente, pesado, como se pressentisse tragédia. O homem acordou cedo, montou o cavalo e foi até a planície próxima para buscar lenha. A mulher Apache ficou no rancho, alimentando o fogo e cuidando dos animais. O céu estava limpo, mas havia um silêncio estranho, um silêncio que o deserto raramente guarda sem motivo. O narrador conta que o perigo, no oeste, nunca anuncia sua chegada. Ele apenas aparece, rápido, impiedoso, inevitável. Quando o homem retornava com o feixe de galhos sobre os ombros, avistou poeira ao longe. No horizonte, vultos a cavalo avançavam em linha, rápidos, determinados. Bastou um olhar para entender, não eram bandidos, eram guerreiros Apache. O coração apertou. No rancho, a mulher percebeu o mesmo. O som dos cascos ecoava nas rochas como um tambor de guerra. Ela correu para fora, o rosto tenso, os olhos presos à poeira que se aproximava. Tua gente, e murmurou ele, deixando o feixe cair. Ela olhou sem saber o que dizer. Sabia o que aquilo significava, e se o encontrassem ali, com um homem branco, não acreditariam em nada que dissesse. Para eles, ela teria sido tomada, desonrada. E a sentença para isso era simples e cruel. O grupo chegou num turbilhão de gritos e cavalos. Eram 8 guerreiros, pintados para o combate, lanças e arcos em punho. Cercaram o rancho num movimento ensaiado, como predadores. Tsagou! Gritou um deles, apontando para o homem. Ele levantou as mãos, mostrando que não trazia arma. Não quero briga. Disse alto, mas as palavras se perderam no ar. Os guerreiros desceram dos cavalos. Um deles, mais velho, aproximou-se e falou algo à mulher, em Apache. O tom era de fúria e decepção. Ela tentou responder, desesperada, apontando para o homem, para o próprio peito, tentando explicar. Mas ninguém quis ouvir. 2 guerreiros agarraram o homem pelos braços e o empurraram contra a cerca. Ele tentou se soltar, gritando. Esperem! Eu a salvei! Ela estava ferida. O golpe veio seco e uma coronhada no rosto. O sangue escorreu pela boca, misturado à poeira. O narrador descreve o momento como uma cena esculpida em tragédia, o homem ajoelhado, os punhos amarrados, e a mulher Apache tentando romper o círculo dos guerreiros, sendo contida à força.
Ela gritava algo que o homem não compreendia, mas o tom bastava para entender, era súplica. Um dos guerreiros cuspiu no chão e apontou para ele. Pale face. Disse, com desprezo. TF of women. A mulher tentou intervir novamente, mas um golpe de lança na areia a fez recuar. O mais velho, provavelmente um chefe menor, ordenou que o homem fosse levado. Não! Gritou ela, tentando correr até ele. Um guerreiro a segurou pelos braços, arrastando-a para o cavalo. Ela lutava, mordia, chutava, mas era inútil. O homem tentou se erguer, cambaleando. Soltem ela! Rugiu, a voz rouca. Ela não é prisioneira. Mais outra pancada o lançou ao chão. O narrador, com voz grave, descreve a cena de cima, como se o próprio deserto observasse, a poeira subindo, o cavalo relinchando, o sangue marcando a areia. Um amor impossível sendo esmagado pelas leis antigas da tribo e pelo medo que cada lado carregava do outro. Ela foi amarrada ao cavalo e levada. Antes de desaparecer entre os rochedos, olhou para trás, em um olhar que o homem jamais esqueceria. Havia lágrimas, dor e culpa. O rancho ficou em silêncio, o vento uivando por entre as tábuas soltas. Horas depois, o homem despertou. As mãos ainda presas, a cabeça latejando. Tentou se soltar, arrastando-se até o poste onde o haviam amarrado. O sangue seco endurecia nas têmporas. Conseguiu, com esforço, libertar-se. Mas quando olhou ao redor, só restavam pegadas e cinzas. Ele cambaleou até o ponto onde ela estivera. No chão, uma pequena faixa de couro, caída na poeira, e parte da pulseira que ela usava. Guardou o objeto no bolso, o olhar perdido no horizonte. O narrador fala então, num tom entre raiva e lamento. A fronteira nunca perdoou os que tentaram cruzar o abismo entre dois mundos. Ele só queria entender, mas o deserto não explica, apenas leva. O homem montou o cavalo e seguiu as pegadas, mesmo sangrando, mesmo sem rumo. Queria alcançá-los, dizer a verdade, provar que ela escolhera ficar. Mas a noite chegou rápido, e o rastro se perdeu sob o vento. Quando finalmente desmontou, o cansaço derrubou-o de joelhos. Olhou para o céu escuro, o mesmo que agora cobria a aldeia Apache. O narrador, então, entrega o fecho da parte, com voz lenta, quase sagrada. Naquela noite, o deserto ouviu dois gritos, o dele, de dor, o dela, de alma. E o vento levou ambos, misturados, como uma só prece. E o deserto, silencioso guardião dos segredos humanos, guardou o eco desses gritos nas pedras, onde o amor e a guerra se confundem desde o princípio do tempo. A noite caiu sobre a aldeia Apache como um manto de fogo e sombra. As fogueiras tremeluziam, lançando reflexos nas pinturas de guerra e nas lanças erguidas. O vento trazia o cheiro de fumaça e raiva, e o prelúdio de um julgamento que o deserto jamais esqueceria. O homem estava amarrado ao centro do círculo tribal, o rosto machucado, o sangue seco na barba. O chão sob seus joelhos era duro e frio, e o silêncio que o cercava pesava mais do que as cordas em seus pulsos. O narrador, com voz grave e lenta, descrevia, e naquele instante, ele era apenas um homem. Nem branco, nem soldado, nem inimigo. Apenas um corpo diante da lei antiga, onde o perdão raramente florescia. Os anciãos da tribo se reuniram à frente, cobertos de peles, colares de ossos e penas antigas. Um deles, e o mais velho, com o rosto sulcado pelo tempo, ergueu o bastão de comando e falou na língua ancestral. Este homem atravessou nossas terras. Feriu o solo sagrado. Tocou em uma de nossas filhas. O murmúrio cresceu entre os guerreiros. O fogo crepitou mais alto, como se o próprio deserto aprovasse o veredito. A mulher estava ali, de pé, cercada pelas outras mulheres da aldeia. Tentava se aproximar, mas era contida a cada passo. O rosto, antes altivo, estava marcado por lágrimas e poeira. Quando o ancião ordenou silêncio, ela deu um passo à frente. Falou em Apache, a voz firme, o coração em chamas. Ele me salvou. Eu estava ferida. Ele me deu abrigo,
comida e não me tomou, não me feriu. As palavras causaram espanto e desdém. Alguns riram. Outros gritaram, e mentira. Um guerreiro mais jovem avançou. Fala como se fosse mulher dele. Está enfeitiçada pelo homem branco. Ela olhou para ele com ódio e vergonha. Queria dizer mais, mas o chefe ergueu a mão, pedindo silêncio. O homem, mesmo sem entender as palavras, sabia que ela o defendia. Via nos olhos dela a dor de quem luta contra o impossível. Tentou falar, mesmo com o gosto de sangue na boca. Eu não sou inimigo. Eu só quis ajudar. Ninguém respondeu. Apenas o eco do fogo, estalando como ossos. O narrador descrevia a cena como se o próprio tempo tivesse parado. As chamas dançavam nos rostos tensos, e a areia sob seus pés parecia pulsar com o peso do destino. O ancião principal deu um passo à frente e falou. Os brancos queimaram nossas aldeias. Mataram nossas crianças. Por que poupar este? A mulher deu outro passo, tremendo. Porque ele não é como os outros. Gritou. Ele me olhou como pessoa, não como caça. O silêncio que se seguiu foi brutal. O vento soprou, levantando cinzas e poeira. Todos olhavam para ela e um mapache defendendo um branco. Era o maior dos pecados. O ancião se virou para os guerreiros. O veredito é claro. O sangue deve limpar o solo. 2 homens se aproximaram do prisioneiro com lanças nas mãos. O homem fechou os olhos. Pensou na guerra, nos gritos, no que perderá. Pensou nela e na forma como olhava o pôr do sol em silêncio. O narrador descreve um instante com peso quase sagrado, e quando a morte parecia certa, o deserto prendeu o fôlego. De repente, ela correu. Rasgou o círculo de guerreiros e se lançou à frente dele, braços abertos, gritando com a força de todas as dores que o mundo já conheceu. Não matem meu marido! O som ecoou pela aldeia como um trovão. As chamas vacilaram. O vento se calou. Os guerreiros recuaram, confusos. O ancião ergueu o bastão, surpreso. Ela caiu de joelhos, chorando, com o corpo diante do dele. Ele é meu marido, e repetiu, soluçando. Escolhi ficar com ele. O homem a olhou, atônito. As palavras dela pareciam impossíveis, mas verdadeiras. Naquele instante, tudo fez sentido, e o silêncio compartilhado, o olhar que dizia mais que 1000 frases. O chefe ficou em silêncio por longos segundos. O olhar dele se perdeu nas chamas, como quem conversa com os espíritos. Houve tempos, e disse ele enfim, com voz rouca, em que a compaixão cruzou as fronteiras da guerra. Mas o tempo mudou. E os homens também. Deu um passo à frente, encarando o prisioneiro. Se o deixarmos viver, será longe de nossas terras. Se voltar, morre. Ela tentou protestar, mas foi contida. O chefe olhou para ela com tristeza. E você, e filha da montanha, pertence ao nosso povo. Seu caminho não é com ele. O narrador descreve o momento com a força de uma oração antiga. O amor que nasceu do deserto foi julgado não por culpa, mas por destino. Os guerreiros cortaram as amarras do homem, apenas para prendê-lo novamente à sela de um cavalo. A mulher ainda lutava, tentando se soltar, gritando o nome dele em desespero. Ele foi levado para fora da aldeia, escoltado por 2 homens armados. O caminho era iluminado apenas pela luz trêmula das fogueiras, que lançavam sombras longas sobre a areia. Antes de sumir na escuridão, ele olhou para trás. Ela estava ali, caída de joelhos, os cabelos desgrenhados, o rosto molhado de lágrimas e poeira. As chamas tremulavam atrás dela, pintando seu corpo com tons de ouro e vermelho. Os olhos dos 2 se encontraram pela última vez, e nesse olhar cabiam todas as palavras que nunca puderam dizer. O narrador, com voz rouca e lenta, encerra. Ele partiu em silêncio, mas cada passo do cavalo soava como um adeus. Ela ficou, entre o fogo e o vento, sabendo que nunca mais veria aquele homem. E o deserto,
testemunha de ambos, gravou aquele instante nas pedras, em onde o amor proibido arde para sempre, mesmo depois que a chama se apaga. O vento voltou a soprar, levando o eco distante de um grito que o tempo não conseguiu calar. E assim, entre o sagrado e o humano, o julgamento terminou, e não com justiça, mas com o preço inevitável da compaixão. O inverno passou devagar sobre as planícies. A areia cobriu as marcas de guerra, e o vento levou consigo o cheiro da fumaça antiga. Onde antes havia fogo e grito, agora reinava o silêncio, e um silêncio tão denso que parecia ter alma. O homem vivia sozinho, nas encostas baixas das montanhas. Construiu de novo o rancho, parte por teimosia, parte por promessa. As paredes de madeira, tortas e simples, eram tudo o que lhe restava, e mesmo assim, ele as tratava com o cuidado de quem reconstrói não uma casa, mas um sentido. O narrador descreve, e as mãos que um dia empunharam o rifle agora levantavam tábuas. E cada golpe de martelo soava como prece. Os dias se arrastavam sob o sol impiedoso. O gado era pouco, a água escassa. À noite, o homem acendia o fogo e ficava olhando as chamas dançarem, como se nelas pudesse ver o rosto dela. Havia pendurado, acima da lareira, um pequeno colar apache, e feito de osso e contas vermelhas. Ela lhe dera antes da separação, num instante de pressa e desespero, quando os guerreiros a puxavam de volta. O colar era o único vestígio dela que o mundo não pôde arrancar. Às vezes, ele o segurava entre os dedos, sentindo o frio do osso e o calor da lembrança. E o narrador dizia: o amor não destrói um homem. Apenas o muda. E o deixa mais silencioso. O rancho agora era diferente, e não mais o abrigo do corpo, mas da memória. O vento passava pelas frestas e trazia sons estranhos, como vozes longínquas. Às vezes, ele achava ouvir o riso dela, ou o sussurro do seu nome entre as pedras. Nos dias de tempestade, o deserto rugia como fera, e ele pensava nos olhos dela, e firmes como a terra, selvagens como o vento. Mas o tempo, cruel e sábio, foi amansando a dor. Um dia, ao amanhecer, ele cavalgou até o alto da colina atrás do rancho. O céu estava limpo, o sol nascendo preguiçoso. Do alto, via-se a planície estender-se até o infinito e uma imensidão dourada, como um mar de silêncio. Foi então que ele viu. Presa no galho seco de uma árvore solitária, uma pena branca com a ponta vermelha balançava ao vento. Ele ficou imóvel, o coração batendo como se tivesse ouvido o impossível. Sabia o que significava, e aquele era um sinal apache, deixado pelos que ainda lembram, pelos que ainda vivem. O narrador sussurra, não era o acaso que o chamava. Era a memória. O homem desmontou do cavalo, caminhou até a árvore e tocou a pena com reverência. O vento soprou forte, levantando a areia ao redor, e por um instante pareceu ouvir a voz dela, suave, distante, como o eco de um sonho antigo. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro. Guardou a pena junto ao colar, no bolso do casaco. Depois, olhou o horizonte. O sol já subia, dourando as pedras e os montes. O rancho, lá embaixo, parecia uma sombra viva, teimando em existir. O narrador encerra com um tom que mistura dor e paz. O deserto não esquece. E o vento, às vezes, ainda traz o nome dela. O homem montou de novo o cavalo e desceu a colina, o olhar perdido no infinito. Sabia que talvez nunca mais haveria, mas também sabia que o amor, uma vez plantado no coração da terra, nunca morre. Apenas muda de forma, como o vento, como a areia, como o tempo. E assim, entre o som do vento e o farfalhar das penas, o eco do deserto seguiu contando aquela história. História de um homem e de uma mulher que se encontraram onde o ódio dizia ser impossível. História que o tempo não apagou, porque certas memórias são mais fortes que o esquecimento. O narrador, agora em tom final, fala ao coração do ouvinte. Histórias como essa não se apagam e falam sobre o que somos quando o mundo nos divide. Se este conto tocou seu coração, deixe seu comentário, compartilhe e inscreva-se para continuar viajando por essas lendas do Velho Oeste. Porque, às vezes, o amor mais impossível é o que mais merece ser lembrado.
E o vento continuou a soprar, levando o eco de um nome que o deserto jamais deixará morrer.